Boa noite a todos. Esse é um encontro que eu estava protelando há algum tempo, mas eu estou muito feliz em poder aqui, mesmo que indiretamente, fazer o nosso clube do livro, né? Eu sei que para todos aí a vida está muito corrida, muitos compromissos. Então, aqui via vídeo é uma forma da gente estar interagindo, né? Tornando aí talvez a experiência da leitura desse livro que a gente escolheu aí mais interessante, mais rica para vocês, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência com o livro Sonhando com os Deuses, cujo título original é Dreaming the Divine, Sonhando o Divino, do Scott Cunningham, que é um autor muito importante para mim na minha vida. É o autor do gênero de ocultismo, de Wicca, é considerado esotérico, enfim, ele abrangeu aí uma gama muito interessante, né, de assuntos que para mim são muito interessantes. E eu gosto de falar sempre qual foi a minha experiência ao ler o livro. Eu sei que isso não vai influenciar vocês, porque cada um tira aí, né, do livro as próprias lições de vida. Geralmente tem a ver com aquilo que a pessoa já viveu, ou com aquilo que ela está experienciando hoje, ou até com aquilo que ela ainda vai ter como material, aqui no caso de sonhos, né, para experienciar. Então, no momento em que eu li esse livro, foi por volta do ano de 2002 para 2003, eu sonhava muito. Eu já tinha o hábito de fazer diários de sonhos. Foi uma coisa que eu adquiri ali desde que eu fiz terapia, com uma espanhola bem doida, mas que me ajudou muito. E ela me ensinou essa forma aí de transferir um pouco do meu conteúdo emocional para um diário. Só que ao fazer isso, né, eu comecei a acessar conteúdo inconsciente. Eu sonhava muito, e ela como junguiana, então tá bom, então a gente vai aí tratar um pouquinho do que você está sonhando. Só que psicologicamente eu não conseguia atingir aquilo que eu sonhava, ela não conseguia interpretar, porque ela não chegava onde Scott chega, que é essa parte da projeção, o sonho divino, como uma forma de você estar contatando ou, né, entidades extraterrenas ou entidades físicas projetadas ou figuras, né, que você muito provavelmente nem consegue explicar como surgem ali nos seus sonhos ou projeções. Então ele atingia esse ponto que ela com a psicologia e com Jung não conseguiam chegar. Então eu acho que para vocês, né, que também já tiveram experiências mediúnicas, para vocês que já estiveram aí, né, investigando um pouco mais os assuntos considerados esotéricos, ocultistas, eu acho que é um livro que vai acrescentar muito, traz muitas ferramentas para vocês mesmos se interpretarem, né, com o passar do tempo. Ele faz agradecimentos, assim, essa edição que eu tenho aqui em mãos é do ano 2000. Se por um acaso acontecer aí alguma pequena diferença aqui, né, de uma edição para outra, aí vocês me desculpem, tá? Mas aí a gente vai conversando e tentando ver se essas diferenças aí estão atrapalhando a nossa experiência aqui no clube. Ele faz agradecimentos a uma autora que eu também gosto muito, outro livro que impactou muito na minha vida foi um livro da Tracy Regula, ou Tracy Regula, não sei como é que se pronuncia o nome dela, né? Que foi um livro sobre Isis, seu culto e magia,
que aqui foi lançado, se eu não me engano, pela editora Madras. Ela tem outros livros importantes também no paganismo, que foi aí uma veia do Scott Cunningham, que eu acho que foi a mais forte de todas como escritor, foi mesmo esse lado dele aí focado em bruxaria ou magia, né? É o lado pagão dele que é o lado mais forte. Ele faleceu jovem, ele faleceu com menos de 40 anos, e isso aqui na biografia dele, deixa eu pegar para vocês, foi dia 28 de março de 93, lá na Califórnia, né? Ele nasceu, deixa me ver, ele nasceu em 27 de junho de 56 em Michigan. Então, era um americano, faleceu nos Estados Unidos, largou a universidade para se tornar escritor, né? E foi muito competente aí dentro dessa área que ele abraçou, né? E só para citar The Tracy Regula, para quem curte paganismo, acaba sendo um acréscimo e tanto. A Marilee Bigelow também forneceu informações mais acadêmicas sobre divindades egípcias. Eu também já li alguns trabalhos dela, mas acabam sendo aí dicas, né, de leitura para vocês no futuro, já que a gente pode aí se aprofundar no tema, né? Vamos fazê-lo. Quando eu começo as leituras, né, o clube de livro, por exemplo, eu nunca vou ali direto, né, do prefácio até o fim, porque tem capítulos que acabam sendo interessantes a gente ler antes de ler o livro, e às vezes eles estão lá no fim, como é o caso deste aqui. Ele começa falando o que é sonho, o que ele entende como sendo a parte teórica, né, explicativa aí dos sonhos, os sonhos ao redor do mundo, enfim, né, isso acaba sendo bem interessante, mas eu acho que no começo, aí, tanto essas autoras que o influenciaram, a quem ele agradece na dedicatória do livro, como no capítulo 8, está lá na página 83 da minha edição, chamada Livros de Sonhos. Eu acho bacana para a gente ver o que é que existia de material até ele escrever, que pode ter influenciado direto ou indiretamente a escrita dele, né? Então, no capítulo 8, ele fala que o mais antigo livro existente sobre sonhos foi escrito por volta de 2000 a.C. E embora ele permaneça de forma incompleta, fragmentos de tábuas contendo sonhos e suas interpretações foram encontrados na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, mas estas também estão incompletas. Como foi anteriormente afirmado, um único trabalho compreensível que restou a respeito de interpretação de sonhos é o The Interpretation of Dreams, ou Oneirocrítica, de Artemidorus, cerca de 140 anos antes de Cristo. Os 5 volumes desse trabalho resumem tudo o que eles conheciam sobre interpretação de sonhos. E ele cita aqui o capítulo 5, onde a gente vai encontrar mais sobre o Artemidorus. A oneirocrítica era muito popular. A primeira edição impressa desse livro apareceu em Veneza em 1518. Edições posteriores foram produzidas em Basel, em 1539, e em Lyon, em 1546. A primeira tradução para o inglês em Londres foi em 1644
e por volta de 1740 ela estava em sua 24ª edição. O trabalho de Artemidoros continua a formar a base dos livros sobre sonhos da atualidade. Seguindo o sucesso da oneirocrítica, os editores começaram a distribuir um grande número de outros livros sobre sonhos. Na Inglaterra, surgiram apresentações baratas do trabalho de Artemidoros. A invenção do tipógrafo móvel e a sobrevivência da oneirocrítica lançaram a base dos dicionários de sonhos popularizados. Aqui a gente está com fundo musical da natureza aqui, em véspera de tempestade. Continuando, brochuras e panfletos prometendo revelar o significado dos sonhos eram largamente publicados na Inglaterra durante os séculos XVIII e XIX. Eles frequentemente carregavam títulos como O Último Legado da Leitura da Sorte do Antigo Egito, O Livro Real dos Sonhos e As Três Bruxas. A maioria das obras não tinha mais do que 24 páginas. Em 1767, foi publicado em Boston o primeiro guia americano de interpretação de sonhos, chamado O Novo Livro do Conhecimento. Ele continha símbolos de sonhos e informações astrológicas, olha só. Um volume maior, O Interpretador Universal de Sonhos e Visões, apareceu em Baltimore em 1795. Esse trabalho incluía um dicionário de sonhos claramente compilado de Artemidoros. Esses editores pioneiros logo ganharam muitos imitadores. Por volta de 1800, as companhias de venda pelo correio e os vendedores ambulantes vendiam livros baratos sobre sonhos aos milhares nas residências rurais. Muitos lares possuíam apenas 2 livros. Olha que coisa, a Bíblia e um livro de sonhos. Um exame dos livros sobre sonhos, publicado nos últimos 200 anos, revela que seus compiladores fizeram poucas mudanças nas interpretações de sonhos aceitas desde a antiguidade. Símbolos arcaicos ou fora de moda foram removidos e as interpretações foram modernizadas, e uns poucos novos símbolos que foram sendo descobertos ao longo da história, como lâmpadas, trens, luz elétrica, metrô, carros, foguetes e atualmente eu vou acrescentar aqui OVNIs, né? Tudo isso aqui foi aparecendo no decorrer do tempo, né? E trouxe aí então grandes acréscimos para os livros de sonhos. Então, foram símbolos acrescentados à medida que tais invenções se tornavam de uso comum. As interpretações contidas em tais livros eram frequentemente diretas. Sonhar com ouro significava riqueza. Nadar em águas tempestuosas significavam problemas futuros. Flores eram boa sorte e livros, uma mudança nos negócios. O conceito antigo de que os sonhos não podiam ser tomados sempre ao pé da letra sobreviveu nesses trabalhos. O verdadeiro significado de um sonho podia ser o oposto da interpretação mais óbvia. Assim,
Sonhar com doenças podia significar recuperação. Dor pressagiava um feliz evento futuro. Nascimentos representavam perdas. Ser apunhalado representava boa sorte. Sonhos sexuais podiam ter significados totalmente assexuados. Sonhos não eróticos podiam ter componentes sexuais, os quais os psicanalistas denominavam desalojamento de sonho, enquanto os livros sobre sonhos chamavam esse fenômeno de sonho ao contrário. Como já vimos, esse conceito existe há pelo menos 4.000 anos. Os livros sobre sonhos do século XIX não se limitavam a interpretações. Poemas, listas de dias favoráveis e ensaios sobre assuntos que iam do jogo ao casamento também eram incluídos. Informações sobre a leitura de cartas, quiromancia e outras artes menores de adivinhação também encontraram seu caminho nessas obras. Dúzias de livros similares sobre sonhos estão hoje no mercado e podem ser encontrados em qualquer livraria do país. A maioria deles possui incrível semelhança com aqueles publicados 100 anos atrás, seguindo a mesma lista alfabética de sonhos e seus significados, e incluindo a maioria dos símbolos familiares. Tais livros ignoram o conselho de Artemidoros de interpretar o sonho, levando-se em consideração a individualidade do sonhador, que é um grande pecado, né? Porque depois que a gente aprende essa visão, né, de que cada sonhador tem o seu conjunto de símbolos, as interpretações ficam bem mais certeiras, né, como vocês mesmos já puderam comprovar. A maioria dos autores não faz menção às características únicas do sonhador, como gênero, idade, profissão, estado civil, saúde, aspecto cultural, religião, ideologia, que são parâmetros tais que podem alterar drasticamente a interpretação de um sonho. Somos indivíduos e, como tais, temos ponto de vista e linguagens simbólicas individuais. Os símbolos nos afetam de formas drasticamente idiosincráticas, apesar de existirem muitos poucos símbolos humanos universais. A maioria dos símbolos de sonhos tem significado profundamente diferente para cada indivíduo. Um antigo livro sobre sonhos afirma simplesmente: Salve Ram. Ao ver um leão, espere por dias melhores. Nenhuma explicação racional é oferecida para essa afirmação. Espera-se que o leitor acredite nas palavras do autor. Essa interpretação deixa muito a desejar. Uma pessoa que, quando criança, tenha sido amedrontada por um leão em um zoológico, pode não ver esse animal como um símbolo positivo no sonho. Por outro lado, uma pessoa que adore leões e gatos pode aceitar essa interpretação. Um adorador de Ísis, Bastet ou Sekhmet, pode dar a esse sonho uma interpretação sagrada ou até reconhecê-lo como uma visita da própria deusa. Já uma pessoa alérgica a gatos pode ter uma interpretação totalmente diferente ao se deparar com o deus Bastet, assim como alguém que tenha perdido há pouco tempo um amado companheiro felino.
A água é um símbolo comum do sonho. Muitos de vocês já sonharam, né? Com enchentes e tal. Os livros sobre sonhos tradicionalmente interpretam a visão da água como indicativo de um futuro relacionamento de amor ou amizade. Entretanto, se a pessoa tem a memória distinta de quase ter se afogado um dia, ou se a água toma a forma de um mar tempestuoso, uma interpretação pessoal muito diferente é possível. A interpretação dos sonhos é complexa demais para ser realizada adequadamente, com referência a catálogos sobre sonhos, uma vez que os sonhos emergem de dentro de nós, ou, em casos de sonhos divinos, vêm de nossas divindades acima de nós, ou dentro de nós. Apenas o sonhador pode verdadeiramente dissecá-los e descobrir seus significados ocultos. Ele cita aqui o capítulo 14. Por que então esses livros têm sido populares há tantos séculos? Os seres humanos sempre buscavam métodos simples de prever o futuro. Centenas de formas de adivinhação têm sido praticadas, incluindo a interpretação de sonhos usando livros padronizados de interpretação de sonhos. O fato de que esses trabalhos representavam o método de interpretação menos confiável de tais mensagens não diminuiu a sua popularidade. Felizmente, quando a investigação científica dos sonhos teve início e o interesse por eles cresceu, uma nova leva de livros sobre sonhos apareceu. Alguns deles analisam o próprio processo de sonhar. Entre eles temos muitos títulos como, aqui alguns que influenciaram o trabalho dele, olha só. Paisagens da Noite, Como e Por que Sonhamos, de Christopher Evans. O Decodificando os Seus Sonhos, de Robert Lang. E Os Sonhos e a Busca por Seus Significados, de Peter O'Connor. Outros livros apresentam novos métodos de se trabalhar com os sonhos para criar mudanças internas positivas e até cura. Estes incluem os sonhos lúcidos de Stephen LaBerge. Então, os sonhos lúcidos de Stephen LaBerge e diversos trabalhos de Patricia Garfield, incluindo sonhos criativos. Os corpos das mulheres, os sonhos das mulheres e o poder de cura dos sonhos. Todas obras que ele cita aqui como tendo sido importantes aí e escritos por Patricia Garfield. Livros padronizados de sonhos continuarão a ser publicados no futuro. Muitas pessoas se virarão para eles a cada manhã buscando pistas para os eventos do dia. Felizmente, os novos livros sobre sonhos estão trazendo ordem e lógica a esse processo e, assim, fornecendo aos sonhadores ferramentas valiosas, não apenas para a interpretação dos sonhos, mas também para realçar a espiritualidade e para melhorar as existências individuais. Então, aqui a gente chega ao fim do capítulo 8. Ficam boas dicas aqui para vocês começarem a pesquisar durante essa semana o tema sonhos, né? Mas eu particularmente aí, né, falo para a gente começar sempre do que está lá para trás. Então procurem na internet, pesquisem sobre Artemidoros.
do jeitinho que se fala, Artemidoros. Tá? E os autores que estão aí sendo citados no final, os mais jovens também, se puder, né? Então hoje a gente encerra por aqui, tá caindo o mundo, aqui para não mentir, né? E a gente se vê na próxima semana. Água é um tremendo elemento para a gente se conectar quando o tema é sonhos. Grande beijo.